Meu nome é José Jacóia, eu sou engenheiro agrícola formado na Universidade Federal de Viçosa e também mestrado na Universidade Federal de Viçosa. Primeiramente, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dar essa aula aí de automação. Muito obrigado, Rodrigo, Ecodevasp, a BID e a Inovagri pelo convite. Bem, vamos começar a nossa aula, né? Automação para sistema de irrigação localizada. Eu gostaria de enfatizar que a automação em geral, não é somente para irrigação localizada, serve para mim outros sistemas, né? Mas aqui nós vamos focar mais na parte de irrigação localizada. Primeiramente, o conceito básico, né? O que que é automação? Automação é utilizar a tecnologia para realizar tarefas com o mínimo de intervenção humana, né? E é o processo de tomar um trabalho a um sistema automático executando operações de forma planejada e programada, né? Então, a automação é uma forma de reduzir mão de obra, é uma forma de você conseguir operar alguma coisa de maneira remota ou mesmo sem intervenção humana, como a gente está falando aqui. O principal produto, né, utilizado em automação, em irrigação agrícola, são os controladores. Os controladores são divididos em dois grupos, como a gente tem aqui. Controladores eletroeletrônicos, né? Esses controladores sempre são alimentados em corrente AC, que é corrente alternada, e os controladores a bateria, que são alimentados por corrente direta, e geralmente são a bateria, né? Eles necessitam de uma fonte externa de energia, que pode ser uma bateria ou até mesmo energia solar. Quando a gente compara os controladores, né, com o sistema de irrigação com um ser humano, o corpo, né, eu falo sempre que o controlador é o cérebro, né? Então eu preciso programar, eu preciso ter minhas ações, eu preciso ter minha consciência. Não adianta eu ter o melhor sistema de automação do mundo se eu não tenho uma boa programação, um técnico que faz toda o manejo, programação de manejo e todo isso do sistema, né? Depois nós temos os coração, que são as válvulas, né? Que elas têm que operar para deixar que a água vai até os emissores. E eu considero os emissores como os braços e a perna do sistema de irrigação. Qual o modelo, né? A primeira pergunta que vem é qual é o modelo adequado de controladores para o meu sistema de irrigação, né? Isso vai atrelado também qual é o nível de automação que a gente quer. Então, eu vejo que o mercado, muitas vezes, as pessoas fazem confusão e não especificam corretamente o modelo dentro de uma série de variáveis que nós vamos apresentar para vocês daqui a pouco. Mas, primeira coisa, é o número de setores ou estações do projeto. Ou seja, quantos setores que eu vou operar. Lembrar que estações e setores não são válvulas, né? Um setor pode ter mais de uma válvula, mas num sistema tradicional de irrigação, um setor pode ser uma válvula só. É, outra coisa interessante é se ele tem capacidade de operação de sistemas simultâneos. O que seria isso, por exemplo? Eu tenho capacidade de ligar uma bomba de poço, e encher um reservatório e depois ligar uma outra bomba, ou simultaneamente ligar uma outra bomba para fazer irrigação, ou ligar um outro dispositivo qualquer? Quais são os sensores que a gente necessita? Qual é o manejo de água que a gente vai necessitar nesse projeto e se temos alguma necessidade de controles específicos. O controlador comanda três principais variáveis, né, do sistema de irrigação, ou seja, essa talvez seja o mais importante. Primeiro, quando eu vou irrigar, né? Qual que é o horário que vai iniciar a minha irrigação? Nós temos em vários países horários diferentes de taxa, né, tarifas de energia elétrica, onde a gente tem que evitar, por exemplo, fazer irrigação quando está na área, a horário mais caro, quando está no horário mais barato. Quanto que eu vou irrigar, né? Qual que é a duração da minha irrigação de acordo com a lâmina de projeto que eu quero aplicar? E quando irrigar, né? Qual é a nossa frequência, né? Os dias que eu vou irrigar, qual é o ciclo, né? E se eu tenho que fazer mais de uma irrigação por dia? Hoje nós estamos vendo que muitas vezes a irrigação ela tem mais de uma função. Ela não tem a função somente de irrigar a planta, mas também a gente pode ter irrigação para controlar microclima, irrigação para baixar a temperatura. Tem várias coisas que isso necessita uma frequência diferente de irrigação. Para que servem, né, os controladores e os sensores? A primeira coisa é automatizar o sistema. Depois, controlar o sistema, manejar o sistema. Proteger o sistema. O que significa proteger o sistema? Imagina que eu tenho algum problema com um sensor que ele não funcionou ou uma tubulação que foi rompida, né, e tem uma fuga de água muito forte. Se eu tenho um sistema que ele consegue reagir e ele interrompe o sistema de funcionar quando tem uma fuga de água,
eu estou protegendo meu sistema. E, obviamente, economizar água e energia, diminuir o custo de mão de obra, essas duas últimas, assim, quem ainda não experimentou irrigação automatizada, eu realmente fico até assustado. Quer dizer, uma coisa hoje que é tão acessível, tão fácil de fazer e tão fácil de operar, né? Os controladores têm uma classificação que muita gente não toma em conta, que isso afeta diretamente o preço deles e também como eu vou utilizar eles. Eles são indoor e outdoor. O modelo indoor, ele é um modelo que ele tem que estar num ambiente protegido. Ele tem que ser um ambiente que não tem chuva, um ambiente que não tem muita umidade. Ele tem que estar sempre num ambiente protegido, dentro de um quarto, dentro de uma casa de bomba. E o modelo outdoor é um controlador que ele pode estar externo, ele pode estar no meio da propriedade, ele pode estar no meio do campo, que ele vai funcionar muito bem e vai fazer irrigação. Ele tem esse nível de proteção contra chuva, etc. Os modelos de controladores, como a gente comentou, eu trabalho na Rembird, então eu estou mostrando aqui uma foto com os controladores da Rembird, mas basicamente a gente pode ver que existem vários modelos de controladores eletrônicos, e nós vamos falar sobre eles, né? Esse celular aqui do lado mostra que eles têm operação remota para o celular, e esse aqui tem um computador aqui do lado que nós vamos falar mais adiante aí o que que é. E a gente tem os controladores a bateria ou autônomos. No caso nosso aqui, a gente tem dois controladores. Os controladores a bateria, nós temos duas, esses aqui são mais utilizados em agricultura. Um deles é um controlador que vocês estão vendo aqui, ele tem um visor de cristal líquido, eu faço toda a programação nele e ele opera. É um controlador que pode ter até 6 setores nele, né? Está crescendo muita popularidade desse tipo de controlador em irrigação agrícola, principalmente aonde a gente tem controles, né, sistemas antigos, onde a irrigação era toda manual e para fazer, não quer fazer um investimento tão grande, eu uso o controlador a bateria. E aqui eu tenho um controlador a bateria, que não tem tela, que é exatamente um controlador que ele é para Bluetooth, ele programa só pelo celular. A vantagem disso é que eu tenho toda a proteção, porque quem não tem, quem está com o programa, quem opera o programa é somente pelo celular e quem muda a programação é quem tem o celular e a senha desse controlador. Ele também ele pode conectar um com o outro, mas mais adiante eu vou comentar sobre isso, né? Uma coisa importante da gente sempre frisar é que os controladores da bateria sempre têm que operar por um solenoide latching, né? Como está esse aqui. Aqui um exemplo de um controlador aí para duas válvulas, né? Instalado numa caixa de válvula, aonde eu tenho um controlador, ele pode ser colocado diretamente no solenoide e aqui ele está aqui operando duas válvulas. Esse seria o esquema elétrico do controlador. Ele é um esquema elétrico tradicional, né? E reparem que eu posso ter aqui nele a entrada para um fio e ele pode comandar aqui solenoides latching, né? E como a gente já comentou, esse tipo de modelo de controlador no mercado, ele pode ir até 6 setores, até 6 válvulas. Aqui um exemplo da instalação dele diretamente numa válvula. Há uma entrada de um sensor. Aqui a gente está com um sensor de chuvas, mas pode ser qualquer sensor on-off, que nós vamos abordar aí mais na frente. E os controladores eletrônicos são os controladores que necessitam de alimentação elétrica e a grande maioria deles do mercado operam com saída em corrente alternada. Geralmente, a grande maioria dos fabricantes, os controladores são com uma saída em 24 volts. Nesses três modelos aqui, a gente coloca só para exemplificar o tamanho e, obviamente, cada um deles tem uma capacidade, né? Olha que interessante, a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, eles têm uma classificação sobre automação, quanto que eficiência e economia estimada por tipo de automação. Então, por exemplo, controlador eletrônico, a gente tem uma economia, um fator, né, que soma de 5%. E controlador mais sensor de chuva, 10%. Eu vou até lá no final, quando eu tenho um controle central, um sensor de fluxo, um ajuste automático de evapotranspiração mais sensor de umidade, eu tenho até 60% aí de fator de correção com relação à eficiência, do meu sistema de irrigação. Tá bom? Nós vamos explicar um pouco mais disso aí na parte de controle central. Aqui, esse controlador, eu queria mais colocar aqui uma grande confusão que eu escuto no mercado e muitas vezes falo assim, esse controlador é ruim, ele não aguenta partir a minha válvula, não aguenta partir o meu solenoide. É, isso é muito importante a gente considerar e conhecer as especificações elétricas de um controlador. Ele sempre tem uma tensão de entrada,
né? E uma tensão de saída. Como a gente comentou já, a tensão de saída geralmente é de 24 a 26,5 volts, né? Em corrente alternada. E aqui é uma coisa que é muito importante. Qual é a corrente de saída? Né? A corrente de saída é proporcional à força do controlador. É o quanto que o controlador aguenta, né, bater. Então, no caso de um solenoides, tem vários solenoides no mercado, um solenoide de 0,3 amperes de potência, de corrente de partida, eu posso é, ou simultaneamente tocar duas válvulas na mesma saída, ou eu geralmente uso uma saída para arrancar uma bomba, né, para partir um motor, né, um quadro de bomba, e um solenoide. Então, esse aqui é a capacidade elétrica desse controlador. Agora imagina que eu tenho um quadro de bomba que o contactor do quadro de bomba me consome 5 amperes, 0,5 amperes, perdão, 0,5 amperes. O que que vai acontecer? Não vai conseguir ligar a bomba e ligar o solenoide ao mesmo tempo. Aí vem aquilo que o pessoal fala: ah, esse controlador é fraco. Não, na verdade o controlador ele é bom. Você tem que agora verificar como abaixar a corrente de consumo de partida do seu quadro de bomba, né? Hoje nos quadros de bomba a gente tem relé eletrônico que consome muito pouca corrente. Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente quando a gente está especificando o controlador. Olha só esse outro controlador aqui, que é um modelo SP63 da Rainbird, aonde eu tenho uma corrente de saída já de 1 ampere, né? Bem maior a corrente de saída, e eu consigo com isso, simultaneamente, né, na mesma saída, tocar dois solenoides mais um comando de bomba, ou três solenoides simultâneos, se a minha bomba arranca sozinha ou se a minha irrigação é por gravidade. Esse controlador, por um acaso, ele é um controlador expansível, né? Eu compro módulos de expansão. Então, ele vem de fábrica com quatro saídas, né? Quatro estações, e eu posso ampliar ele até 22 duas estações. Isso é muito útil quando eu tenho um projeto que está em crescimento e eu não quero fazer todo investimento agora. Eu posso ir, mas no futuro eu vou adicionar mais quatro setores, e o controlador já tem espaço, slots, né? Para a gente colocar mais módulos e crescer o sistema. Bom, aqui um exemplo do que seria uma função oculta de um controlador, que são combinações de teclas aonde a gente é, liga o controlador e pode operar algumas coisas específicas. Aqui o que ele está fazendo, eu estou atrasando a irrigação por 4 dias. Então, a forma, por exemplo, eu não quero irrigar por 4 dias, eu quero deixar o sistema sem funcionar. Então, esses controladores possuem algumas programações específicas que muitas vezes o pessoal não dá conta e são muito úteis no manejo no dia a dia. Agora, vamos falar dos programas, né? Os controladores têm programas e os programas servem exatamente para a gente dividir o nosso projeto. O que nós temos aqui na tela, olha que interessante. É uma plantação de palmeira, de palma, né? Elas têm três lotes aí. Cada lote tem uma densidade de plantio e uma idade. Então a gente necessita de irrigação diferente, né? Então o programa A, por exemplo, eu posso colocar as estações, as válvulas dali, e eu vou irrigar, por exemplo, isso aqui é só um exemplo, segunda, terça e sexta e sábado, com o coeficiente de cultivo 1, né? Para palma. Esse outro aqui, que é o programa C, que é maior, as raízes estão mais profundas, eu vou colocar um programa cíclico de 5 em 5 dias com um KC de 1,5. O KC não está aparecendo aqui, desculpa. E o ciclo, programa B, todos os dias com KC igual a 2, 200. Então, assim, é simplesmente que seria um ajuste de percentual de água de 200% no controlador. Isso tudo é exemplo só, mas eu queria mostrar a flexibilidade que a gente tem num programa, né, nas programações de controladores. Os controladores, o menor deles programável são três programas independentes. Aqui uma outra coisa interessante, quando a gente tem um sistema que eu estou demorando demais a encher a minha válvula, né, a água chegar até no setor, e eu preciso que não abra a válvula até que toda a água se direcione para aquele setor. E para evitar um fechamento muito lento de um setor e uma abertura muito lenta do outro setor. Então eu tenho um consumo de água maior nesse momento e eu estou irrigando com baixa eficiência. Então, eu posso botar um atraso programável de segundos, por exemplo, para que feche a válvula 1 e aí toda a água se direciona para o próximo setor e depois abre a válvula já com água ali pronta para encher o setor.
Esse seria um outro exemplo. Outra função que muitos controladores têm no mercado é a função de irrigação por pulso, que em inglês nós chamamos de Cycle My Soak, que é o quê? Imagina que você fez uma programação, né, e o tempo de irrigação para a lâmina de projeto é de 68 minutos, por exemplo. Vamos botar 90 minutos. E só que quando o sistema está com o sistema radicular pouco desenvolvido, ou o solo tem uma baixa capacidade de infiltração, eu tenho duas situações. Eu irrigo muito profundo e a raiz não alcança a água, eu estou jogando a água fora, ou a água nem filtra e começa a fazer escorrimento superficial. Mas eu tenho que aplicar os 90 minutos. Então, a irrigação por pulso nada mais é do que eu programar, né, um tempo de irrigação, eu programo os 90 minutos no controlador, programo o pulso de irrigação que eu quero, duração de um pulso, e o intervalo até começar o segundo ciclo de irrigação dentro do mesmo arranque do sistema. Então, por exemplo, se eu botei 90 minutos, eu pus um ciclo de 5 minutos e uma infiltração, um tempo de infiltração de 20 minutos, ele vai funcionar 5 minutos, vai esperar 20 minutos, vai funcionar 5 até acabar os 90 minutos que foi programado. E a beleza disso é que o controlador, durante esse tempo que ele está ocioso, esse setor, ele pode acionar outro setor e fazendo o trabalho também com outros setores do sistema. Então, a gente tem aqui no quadro, né? Eu programei, aí agora eu quero descansar. Ele fica ali na parte branca descansando, né? Esperando a água infiltrar ou esperando a raiz absorver aquela água que está ali. E depois ele aplica de novo e vai fazendo assim repetidamente. Agora, os controladores agora com a modernidade, né? Já não é novo, já tem alguns anos já tem em torno de 6, 7 anos, os controladores também podem controlar remotamente e conectar na internet. Então, isso aí que vocês estão vendo na tela é um exemplo de um micromodem, né? Vários fabricantes têm opções aí de conectar na internet. Esse simplesmente você conecta no controlador e se você tem uma rede Wi-Fi disponível, você pode controlar ele na nuvem e aí ter acesso diretamente dele dentro do seu celular. Então, você pode operar o controlador, você pode mudar a programação, assim como você pode receber alertas também. Então, aqui é muito simples a instalação. Eu vou até o controlador, ele tem uma porta de entrada para conectar esse micromodem. Uma vez conectado o micromodem, eu faço a programação e eu vou começar a ter esse acesso remoto. E o que que é interessante? Quando eu tenho o CEP, né, da cidade, ou as coordenadas de latitude e altitude, eu consigo conectar esse controlador a dados meteorológicos locais e calcular automaticamente a evapotranspiração e eu ponho um coeficiente de cultivo no controlador. Então, eu vou ter um ajuste de tempo de irrigação com acordo com o clima. Olha que interessante, gente. Eu não tenho que agregar ao sistema uma estação meteorológica para ajustar o tempo. Ele busca na internet, ele busca na rede os dados meteorológicos disponíveis, que estão disponibilizados, né? Ele faz o cálculo da evapotranspiração e recalcula e reprograma cada setor automaticamente de acordo com a evapotranspiração. Então, não precisa nem falar a potência de economia de água se um dia eu tive uma evapotranspiração de 4 milímetros e outro dia eu tive de 2,5. Ou seja, é 1 litro, 1,5 litros por metro quadrado dentro do nosso sistema, né? Então, o que a gente está vendo aqui na tela é exatamente o que acontece, a comparação do sistema. Quando eu tenho um sistema que é o mais comum que a gente vê no Brasil e em vários países, eu programo todo dia o mesmo tempo de irrigação, eu vou ter esse gasto de água, que é essa linha amarela. Todo dia eu consumo a mesma quantidade de água. Se eu tenho um pouco mais de cuidado e faço um balanço hídrico semanal, eu vou ter uma média de cada 7 dias, eu vou ter a linha azul. Porém, se eu tenho uma estação meteorológica ou dados climáticos que ajustam todos os dias de acordo com a variação de clima, eu vou ter a linha verde. Não tem que ser nenhum gênio, né? Nem a gente vê como é que é clara a economia de água quando eu tenho um sistema de automação que permite, né, a reajuste de tempo de acordo com a variação climática. E olha que interessante, como o mundo está caminhando, né? Esse controlador é um controlador novo que não tem visor de cristal líquido e ele opera 100% de maneira remota, ou pelo Bluetooth, ou pela internet, e faz tudo que a gente falou anteriormente. Porém, ele tem uma coisa nova. Ele tem uma parte de antecipar, por exemplo, ele conecta na internet e ele vê da sua região onde você está
qual que é a probabilidade de chover nos próximos dias. Então, de acordo com a probabilidade de chover, você programa, né? Se eu tenho uma probabilidade de chuva de 70% e que essa chuva pode ser mais de 3 milímetros, eu quero que antes da chuva a minha irrigação já pare por 2 dias. Olha que interessante isso. Quer dizer, hoje em dia não existe nenhum sistema de automação que ele faz prognóstico e ele toma reações antecipadas a um evento de chuva. Então eu tenho aqui, através de probabilidade e através de lâmina, eu tenho como impedir a irrigação em começar ou de fazer irrigação antes desse prognóstico. Então, isso é muito interessante, isso dá uma economia de água muito grande. Os sistemas tradicionais, né, que a gente chama de cabos tradicionais, eles funcionam dessa maneira quando a gente está falando de um diagrama elétrico, né? Eu tenho um cabo para cada solenoide, que é o cabo das estações, né, ou fio, né? E eu tenho um fio comum que passa em todas as válvulas e vai até o controlador. E eu também tenho alguns controladores que têm entrada de sensores. Aqui eu tenho um sensor de fluxo, eu tenho uma válvula de comando, uma válvula mestra ou um sistema de bombeamento, né? No Brasil ainda é muito pouco comum a utilização de válvulas com solenoides no campo. O pessoal ainda usa mais microtubo e os solenoides junto do controlador. É uma questão cultural, né? Hoje em dia, o mito que usar solenoide vai queimar no campo já está rompido, né? A gente tem vários exemplos, inclusive no próprio Brasil, de sistemas que estão funcionando há mais de 20 anos e estão com solenoide lá no campo sem problema nenhum de queimada, porque estão bem protegidos. Esse controlador também, né, um exemplo, ele seria um exemplo de um controlador aberto por dentro, né? E esse aqui são os módulos que a gente tem nesse controlador, aonde eu posso juntar mais estações, né? E esse aqui seria um módulo principal, onde eu entro com sensores e outro tipo de coisa, outro tipo de comandos aí específicos que a gente quer usar, tá? Então, como a gente comentou, o sistema tradicional, ele é um montão de fio, né, um para cada válvula, e um fio comum que passa por todas as válvulas. Se por um acaso eu tenho que lá no campo agregar ou adicionar uma válvula nova, e eu tenho que colocar essa válvula lá, eu tenho que vir com outro fio, cavar tudo de novo e colocar esse fio para conectar no controlador. Eu tenho que conectar essa válvula no cabo comum e também até o controlador. Agora, imaginem vocês eu ter um solenoide inteligente, um solenoide que ele tem uma capacidade não só de operação, mas também de ler dados, né? E eu vou com um par de cabos diretamente na válvula. Então, eu estou falando de um sistema completamente limpo, né? Com um par de cabo duplo, que a gente chama, que ele pode ser diretamente enterrado, ele percorre todo o campo, ele tem uma capacidade de distância muito grande, e eu tenho somente conectando as válvulas diretamente nesse solenoide. Então, se eu tenho que adicionar algum setor novo de irrigação, alguma válvula, ou um sensor, ou mesmo uma bomba booster, uma bomba injetora, eu simplesmente conecto ali nesse par de cabos aonde ele está passando mais próximo e automaticamente eu vou ler o endereço dele no controlador e vou poder controlar isso, né? Então, olha, eu gosto dessa figura que mostra bem a limpeza do sistema, né? Você tem um controlador, sai um par de cabos e ele vai diretamente no solenoide, porque o solenoide é um módulo inteligente agora. E em qualquer ponto da rota de cabos eu posso agregar sensores ou bombas e a gente vai mostrar aqui para vocês a capacidade que alguns controladores têm. Eu botei aqui na tela dois exemplos, né? Um modelo que tem o SPLX e IVM, ele vai até 60 válvulas, né, 60 setores. Ele tem 5 válvulas mestres, o que significa que se eu estou usando bomba, eu posso comandar até 5 bombas, eu posso colocar uma um sensor de fluxo para cada bomba, né? E até 4 sensores climáticos em um local. O que que significa isso? Eu posso ter sensores de umidade, sensores de vento, de temperatura, de nível de reservatório, e ele tem capacidade de operar até 8 válvulas simultâneas, né? Quando eu falo válvulas simultâneas, são válvulas com programação independente e tempos de irrigação independente, mas ele vai fazer a combinação
de acionar essas válvulas. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar como, né? E a gente pode chegar até esse nível aqui de ter um sistema que pode ir até 240 estações, né? 10 sensores de fluxo, até 10 bombeamentos. Eu já subi de 4 para 8 sensores. Esse um local significa um sensor que eu conecto diretamente no controlador e eu posso ir até 16 estações simultâneas. Essa dinâmica para locais onde eu tenho projetos e plantas, né? Eu estou trocando áreas do projeto e plantando plantas novas, eu tenho plantas mais velhas, igual na foto que a gente mostrou anteriormente dos programas, né? Isso ajuda muito, porque eu posso mudar a válvula, né? Eu não preciso ser escravo de manter o mesmo tempo para cada válvula, para dar uma combinação. Então, isso aqui é muito interessante, essa capacidade de operar simultaneamente válvulas com programações diferentes. E eu gosto muito dessa foto que mostra a quantidade de cabo que eu tenho que ter para quando eu tenho muita válvula e eu só tenho aqui a necessidade com esse sistema desse simples cabo duplo aqui. Ah, mas eu quero ainda, mas eu opero com microtubo. Imagina tirar aquela quantidade de microtubo, galite, etc., e jogar simplesmente um cabo em toda a propriedade. É muito interessante isso, né? E vejam para vocês que o dimensionamento é muito simples, né? Eu tenho que ver a distância máxima que eu tenho e eu dimensiono o cabo de acordo com a distância máxima. Então, se eu tenho menos de 2,66 quilômetros de distância da válvula até o controlador, eu vou usar um cabo 14, que é mais ou menos 2,5, 4 milímetros. Se eu tenho até 4,23, eu vou usar 12, e assim por diante. Agora, olha que interessante. Se eu fecho um looping, ou seja, eu tenho um anel, né, o cabo sai do controlador e volta no controlador, de 2,66 eu passo por um alcance de 10,63 quilômetros de cabo. E com o cabo 10, eu vou chegar a 27 quilômetros. Ou seja, para te falar a verdade, em agricultura eu nunca usei até esse looping de 27 quilômetros, mas já usei de 10, de 15 quilômetros. Tá? Então é muito interessante e a forma que você pode fazer o diagrama elétrico e o alcance que você pode chegar com esse tipo de automação. Vamos falar um pouquinho agora dos sensores para vocês. Sensores, nós temos duas categorias de sensores em todo o mercado. São os digitais ou discretos. Esses sensores são divididos em duas categorias, subcategorias. Um é sensores de pulso e outros são sensores on-off, que liga e desliga. E depois nós temos os sensores analógicos ou proporcionais, né? É quando o sinal elétrico ele é proporcional à grandeza medida, né? Geralmente esses controladores, eles são controladores que onde a gente lê dados, né? Ele tem uma saída de corrente variável, geralmente de 4 a 20 miliampere, e cada corrente que sai dele é proporcional a uma medida. Se eu estou, por exemplo, medindo a umidade do solo, se eu estou medindo a tensão do solo, cada coisa que eu estou medindo, ele vai ter uma escala. Se eu estou medindo temperatura, então uma determinada corrente que sai é uma determinada temperatura. Então, esses são sensores aonde quero fazer a leitura dos dados. Os sensores iniciais, o primeiro, digitais ou discretos, são sensores que eu não tenho leitura diretamente no controlador. Os de pulso, alguma coisa eu posso ter sim, como a gente vai mostrar dos sensores de fluxo. Mas eles geralmente são reativos, né? Eles contabilizam só. Enquanto que os analógicos eu posso tomar decisões e eu posso ler o que está acontecendo no campo. Tá joia? Aqui um exemplo de um sensor on-off, é um sensor de umidade do solo. Esse sensor de umidade do solo está conectado aqui no modo inteligente, mas esse sensor eu gosto muito dele porque ele é bateria e eu posso colocar ele em qualquer ponto do projeto e fazer calibração. O que é um sensor on-off? Sensor on-off ele responde a uma determinada característica. Então, se a umidade do solo chegou na capacidade de campo, eu corto a irrigação. Eu venho aqui, calibro a capacidade de campo, né? E ele simplesmente responde a isso. Ele não vai ler a umidade, ele vai calibrar só. Então, é um sensor on-off. Liga, desliga. Outros exemplos de sensor on-off no mercado, a gente tem chave de boia, então, muito tradicional, né? Não tem água, eu não irrigo. Se encheu demais, eu paro, né? Uma bomba de poço está enchendo um reservatório. Eu tenho na hora que chega no nível superior do reservatório, eu corto a energia. Isso seria um sistema, um sensor on-off, né? E os sensores de chuva, que estão cada vez mais populares, ele tem sensor de chuva é, é, alâmbrico, né, com cabos e sem cabos. Eu posso colocar ele remotamente. É engraçado que
o pessoal depois da agricultura, depois que descobriu o sensor de chuva, falou assim, nossa, que coisa fantástica, eu não tenho que ir lá no controlador desligar ele na hora que começa a chover, né? O sensor de chuva, ele, na hora que começa a chover, atingiu a lâmina que o sensor está calibrado, ele já imediatamente encerra a irrigação. E olha que interessante os estudos que algumas universidades fazem com a parte de automação para ver a eficiência de irrigação de acordo com os sensores. Esse estudo feito pela Universidade da Flórida mostra para a gente uma coisa muito interessante que é uma comparação. A linha vermelha é quando eu tenho economia de água de irrigação manual usando somente o controlador. Quando eu uso o controlador e o sensor de chuva, eu tenho o azul. Isso aqui é a quantidade de água, né, que eu estou economizando em termos de milímetros de água. Quando eu tenho um controlador mais um sensor de umidade do solo, eu tenho a linha verde. E olha que interessante. Quando eu tenho os dois, um controlador que tem sensor de chuva e mais sensor de umidade do solo, eu chego ao máximo de economia. E é interessante porque é bem óbvio. Se começa a chover agora e minha irrigação está funcionando, o sensor de chuva vai ter uma reação muito mais rápida do que o sensor de umidade do solo. Porque o sensor de umidade do solo tem que chegar à umidade dele lá, tem que infiltrar, chegar nele e chegar na capacidade de campo, por exemplo. E o sensor de chuva ele para rápido. Em compensação, quando acaba a chuva, a evaporação da água no sensor de chuva é muito mais rápida. Enquanto isso, o sensor de umidade do solo ainda está acima da capacidade de campo, ele segura a irrigação por mais dias. Então, isso seria uma combinação de dois sensores otimizando a economia de água e a operação do sistema. Agora, alguns sensores de pulso, né? Sensores de pulso tem vários no mercado. Esse sensor de pulso, por exemplo, esse que está aqui à esquerda é um sensor de vento, né? Não é um anemômetro, mas ele é um sensor de vento, que muita gente chama de anemômetro na gíria, mas na verdade eu tenho como calibrar a velocidade do vento, por exemplo, para parar a irrigação, suspender a irrigação, tomar alguma decisão com relação ao vento. E aqui seria um pluviômetro, né, de pulso, aonde eu vou contando a quantidade de água que cai no meu projeto e, por exemplo, eu posso ter áreas dentro do projeto que o projeto é tão grande que chove e outras áreas não chove. Então eu posso usar esse sensor de pulso para falar assim, ops, aqui chegou a 6 milímetros, eu vou parar a irrigação e não vou fazer mais. Um exemplo, né? O sensor de pulso, talvez mais popular que existe hoje, são os sensores de fluxo, né? Os sensores de fluxo, eles são fantásticos. Eles, para mim, hoje em dia, eu não concebo mais projeto de irrigação sem sensor de fluxo. Você tem os sensores que já vêm montados em T, né? Eu tenho aqui de rosca, BSP de 1,5, 2, 3 e 4 polegadas flange, assim por diante, ou sensores de fluxo de inserção, que eu posso inserir ele dentro da tubulação através de uma derivação. Essa entrada deles são de 2 polegadas e eu tenho a capacidade de colocar um sensor em tubulações até de 22 polegadas. Temos outros sensores de fluxo, esse talvez seja o mais popular em agricultura para a gente contabilizar, que são os sensores de fluxo magnéticos, né? Eu posso também ler esses sensores quando eles saem um pulso correto. E os sensores ultrassônicos, que são, hoje em dia, os mais precisos do mercado, é onde eu tenho mais precisão de leitura exata da vazão que está passando, né? Aqui uma foto de um sensor de fluxo numa tubulação de PAD, de polietileno de alta densidade, e aqui a gente vê simplesmente um colar de tomada e eu calibro a altura do sensor e vou ter a leitura da vazão. Olha que interessante, esses controladores, a automação hoje, ela tem capacidade de aprender a vazão de cada setor. Então eu tenho lá o meu sistema já todo instalado, perfeito, sem fuga de água, e eu peço ele para aprender a vazão. Então ele vai fazendo a leitura de vazão real de cada válvula e vai jogando na memória dele o que é a vazão de cada setor, de forma bem exata. Com isso, nós vamos ter um consumo de água bem preciso e uma programação muito mais precisa de tempo de irrigação por lâmina de cada válvula. Aqui, por exemplo, ele aprendeu a primeira, agora aprendeu para a segunda, ele vai aprendendo. Aqui eu estou colocando como um exemplo, há uma diferença de 25 para 30 metros cúbicos de uma válvula para outra. E assim que ele faz a aprendizagem, né, da vazão, ele parte o sistema, ele deixa equilibrar depois de 2, 3 minutos, até que eu tenho no máximo 5% de desvio entre a vazão mínima e máxima, ele não registra. Aí ele vai registrar
né, a vazão e vai guardar na memória dele qual é a vazão da válvula. Outra coisa interessante é que depois que ele aprende a vazão da válvula, olha que bacana isso, ele tem a capacidade de monitorar os setores de irrigação. Então imagine, e a coisa, a precisão é muito grande. Ele está esperando uma vazão de 35 metros cúbicos, né? E está passando uma vazão de 37. Aqui eu tenho o reservatório, tenho a bomba, o sensor de fluxo, a linha principal, uma válvula, e aqui a linha de emissores, né? Então, tá tudo bem. Você pode programar que ele tenha uma tolerância de até um certo percentual, que significa que essa variação de vazão dentro desse percentual está ok. Agora, imagina que arrebentou uma linha de gotejador, uma linha de gotejador explodiu e tem uma fuga de água dentro do meu setor, dentro da linha de derivação. Então, ele está esperando 35 metros cúbicos por hora de vazão e está passando 62. Depois que estabilizou tudo, passou o tempo de estabilização e ele viu que não chegou, o que que o sistema vai fazer? Ele vai interromper tudo, vai desligar tudo, depois ele vai ligar somente a bomba, sem abrir nenhuma válvula, para verificar se tem uma fuga na linha principal, na adutora, na linha matriz, cada país tem um nome, e aí ele vai na válvula que tem o problema, para ter certeza que o problema aqui, isola essa válvula, mantém as outras válvulas em funcionamento e põe um alarme na tela do controlador que aquela válvula está com excesso de vazão e você tem que ir lá arrumar, né? Isso ele pode também, quando eu tenho conexão remota, mandar para a gente alertas no nosso telefone ou no nosso computador, até mesmo e-mail, tá? E no meu telefone, né? Se eu olhar isso no telefone, eu vou ter eu tenho isso aqui, ó. Amarelo é pouca água. Imagina que o meu sistema começou a ter entupimento, como esse outro bloqueio de água, a vazão esperada dentro, o normal esperado é uma variação de 4 até 8, seria o aceitável dentro desse sistema. E aqui eu tenho menos, significa que o meu sistema está com algum problema. A água não tá mais baixa do que eu deveria ser. E se está no vermelho, a água está muito alta e eu tenho algum problema. Então, se está tendo alguma fuga de água, alguma coisa aconteceu. E eu posso calibrar isso de uma maneira tão precisa que se uma linha, né, de novo, eu tenho 200 linhas de gotejador, tubo gotejador saindo do meus ramais, né, das minhas linhas de emissores, e eu tenho uma fuga de água. Eu vou detectar aquela fuga de água de acordo com a calibração que eu faço do sistema. Então, dentro do meu celular, eu posso olhar exatamente o que está acontecendo instantaneamente com a vazão do sistema. Isso eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Se eu tenho conexão remota pela internet, eu vou acessar o meu controlador e posso ver como é que está a vazão. E aí esse gráfico que a gente está mostrando, que parece um velocímetro, né? Ele mostra o que que é vazão excessiva, o que que é pouca vazão, o que é pouca vazão geralmente atribuído a entupimento ou alguma coisa aconteceu com a velocidade de rotação do motor da bomba onde hoje a gente tem uma vazão mais baixa. Então, a área verde é onde é aceitável. Agora nós vamos mudar para um tema muito interessante, que é a parte de Flow Manager, que é o gerenciamento de vazão dentro de um projeto de irrigação. Muitos ainda não conhecem essa capacidade fantástica que eu posso gerenciar toda a forma e toda a maneira de operação do sistema através de variáveis, que é flow zone, que é uma área limite, né, que eu tenho uma vazão limite por operação ou por diâmetro de tubulação. Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma certa área do projeto que tem uma derivação um tubo de 110 milímetros, e eu tenho uma capacidade de operação de válvulas que a vazão é maior que a capacidade desse tubo. Então, eu posso limitar a vazão, que mesmo que eu tenha uma capacidade maior de operação de válvulas simultâneas, ele vai respeitar a minha vazão. E a vazão unitária é a vazão de um setor ou a vazão de uma zona do projeto, né? Ou a vazão de uma válvula em operação isolada. Vamos ver isso aqui. O que que seria um Flow Manager? Imagine então vocês aqui que eu tenho um sistema com uma bomba que tem uma capacidade de 6 litros por segundo e cada válvula do projeto tem uma vazão. Eu não preciso, né, quando eu tenho projetos muito grandes, eu tenho bombas, sistemas de bombeamento com inversor de frequência, eu não tenho que mais ficar escravo de vazões exatas, né? Eu ponho uma vazão máxima no sistema e eu vou combinar a abertura dessas válvulas de acordo com essa vazão diferente. E o que que o sistema faz? Ele vai sempre combinar automaticamente
vazões para chegar no máximo, né, que a bomba tem disponível, otimizando assim o funcionamento da bomba. Então, vamos ver o que que ele vai fazer aqui. Ele tem 6 litros por segundo, ele ligou essa válvula e essa válvula. Então, imagine que essa válvula aqui agora, o tempo de irrigação dela é menor. Ela tem uma lâmina menor, é um projeto multicultural, né, com mais de um tipo de cultura. Então, eu tenho aqui limão e lá no outro lado eu tenho abacate, aonde essa válvula já não tem mais necessidade de irrigar, ela pode desligar. Quando ela pode desligar assim, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar no projeto uma outra válvula com mais ou menos a mesma vazão, respeitando a vazão máxima, e ele vai mudar a operação para outra válvula. Então ele pulou daquela ali para essa aqui e mantém as outras duas funcionando. E ele vai fazendo assim sucessivamente, de forma aleatória, mas sempre combinando da melhor vazão possível, respeitando o tempo de cada válvula, até acabar a irrigação total do projeto. Então, isso a gente chama de Flow Manager ou gerenciamento de vazão. Aqui agora, imagina, eu quero sofisticar um pouco mais. Eu quero colocar limites, né, de vazão, né, mesmo que eu tenha capacidade de ligar mais de 6 válvulas ao mesmo tempo, eu tenho aqui um flow zone, que é uma zona de fluxo, onde o meu limite é 3 litros por segundo, e eu tenho uma válvula de 1,5, 1,5 e 2,5. Ou seja, ele vai conseguir ligar essas duas juntas, mas nunca vai conseguir ligar as três, porque eu coloquei um limite para ele aqui. Então, agora eu posso distribuir no projeto esses flow zones, de acordo com os ramais que eu tenho, as derivações hidráulicas, e eu posso até colocar válvulas aqui de isolamento que não sejam manuais, eu posso botar também elétricas, né, que ela também ela abre no momento que a flow zone está ativada. E ele vai fazer a mesma coisa agora, não só respeitando a vazão da bomba máxima e fazendo as combinações, mas também respeitando os limites de cada ramal hidráulico dentro da minha rede hidráulica de distribuição de água para os setores. Então, aqui, por exemplo, eu tenho cada flow zone, a vazão de cada válvula, o tempo de irrigação de cada válvula, que é diferente, e eu vou chegar numa situação como essa aqui, onde eu tenho arranques simultâneos, respeitando o flow zone de cada um. Você vê que aqui, por exemplo, o flow zone é 1,5 litros por segundo, aqui é 2 litros por segundo, aqui é 2,5, e está respeitando. Então, ele vai fazendo isso automaticamente até acabar o nosso sistema de irrigação. Outra coisa fantástica que a gente consegue com essa tecnologia toda de controle remoto e de hospedagem dos dados do controlador na nuvem, nós podemos ter no próprio celular, a qualquer momento, o registro de consumo de água por mês. E ele pode fazer comparação, por exemplo, entre vazão projetado e vazão real, ou mesmo comparar um ano anterior com o próximo ano. Isso é muito interessante. E agora, finalizando aqui, mas dando ênfase, que seria, até agora nós falamos só da capacidade dos controladores conectados a sensores, mas eu também tenho os controles centrais, né? O controle central, o que que ele é? É um sistema computacional que opera múltiplos controladores, né? É uma central de comando. Eu posso ter vários sensores, eu posso ter dispositivos diferentes, eu posso ter, por exemplo, até a abertura de um portão eletrônico, eu posso fazer pelo controle central, e uma localização centralizada. Geralmente isso é colocado no escritório central de uma fazenda, né? Ou mesmo se eu tenho acesso remoto por intranet, ou por rede, eu posso colocar isso numa cidade e controlar um sistema de irrigação em outra cidade. Então, essa seria a filosofia do controle central, né? Então, como eu coloquei, a tendência hoje é que os controles centrais ficam hospedados na nuvem, né? Porque aí eu tenho acesso de qualquer computador e, através de login e senha, eu posso proteger, né? Esses sistemas, eles estão disponíveis em servidores de alta segurança, né? Por exemplo, a Amazon hoje é uma empresa que promove esse serviço de hospedar softwares de controle central. Então a gente tem isso disponível, né? Então, como é que funciona o sistema? Eu tenho um computador em algum ponto, eu conecto na nuvem, né? Essa nuvem, essa nuvem está hospedada um software de controle central, e esse controle central entra em contato com os controladores das mais diversas formas possíveis, né? É, e
A vantagem dos sistemas hospedados em nuvem é, primeiro, o software não está em constante manutenção e atualização. Ele já está em manutenção. Ou seja, o cliente não tem que atualizar, ele não tem que reinstalar software, ou seja, não tem pau no computador, em outras palavras, né? Se queimou, caiu um raio, não preocupa, troca o computador e acessa de novo. Você pode acessar e operar o sistema a qualquer dispositivo. Se eu estou sem meu computador, eu estou com um celular, eu pego um celular de um amigo meu, eu posso conectar no sistema. Eu posso botar usuários múltiplos e eu posso botar níveis de autonomia, né? Eu posso ajustar usuários somente para operar, usuários que pode operar e mudar a programação, e o administrador do sistema que tem todos os poderes de fazer todas as mudanças e fazer o que ele quer. E a gente sempre tem backup automático, eu não estou perdendo nunca. Então, você imagina se amanhã aconteceu alguma coisa, eu tive que apagar, meus controladores perderam toda a memória, eu tenho tudo isso na nuvem e eu simplesmente abaixo os programas de novo nos controladores novos ou nos controladores que perderam a programação, né? Algumas comunicações novas, né? Uma nova tendência, por exemplo, são os controladores com dispositivo por LoRa, né? LoRa significa long range, que significa altas distâncias, né? Por que que está crescendo muito? Como a gente sabe, quem tem sistema, o rádio está caindo em desuso. Cada vez mais os países do mundo estão com restrições a registros de ondas, né, de utilização de ondas de rádio. Então, o LoRa tem essa vantagem, né? Ele pode chegar em áreas rurais a comunicação até 12 quilômetros, né, que seria uma distância considerada boa para a gente fazer um projeto de irrigação agrícola, né? Então, isso ajuda muito a simplificar a instalação do sistema e ter uma tecnologia de ponta hoje, obviamente usando a internet com a comunicação entre os dispositivos e os controladores do sistema. Como é o projeto e o fluxo de operações num controle central, né? Baseia em algumas etapas. Primeira coisa é necessidade de controle, né? O controle central não existe, não é igual um produto que você compra numa prateleira. Você tem que ver o que você tem que controlar. Ah, eu quero controlar a vazão, eu quero controlar umidade relativa subcopa das plantas, eu quero controlar, eu tenho um sensor de salinidade, que se a água chegou nessa salinidade, eu tenho que parar o sistema, alguma coisa assim. E quais são os parâmetros de controle? Se eu quero controlar outras coisas além do sistema de irrigação, abertura de válvulas, uma bomba de poço, esvaziamento ou transferência de água entre reservatórios. Dimensionamento do sistema, né? O que que eu tenho que colocar de hardware, né? O que que eu vou colocar de cabos, o que que eu vou colocar de proteção elétrica. Aí eu faço a programação do sistema e a gente vai monitorando e fazendo ajustes. Aí que entra a parte que não existe inteligência emocional, existe inteligência humana, porque quem vai programar isso tudo, quem vai deixar isso sendo ajustado. Então, o controle central baseia-se, esse é o fluxo e a parte que a gente, como projetar um controle central. Existem dois tipos de controle central. Um a gente chama de controle central maestro, que é onde um controle central ele opera vários controladores, mas ele passa a programação para os controladores e depois ele vai checando as programações, ou seja, ele não está online o tempo todo. Ele somente recebe alarmes quando tem algum problema e ele envia programações quando ele faz ajuste de programação. E esses controles centrais maestros, eles operam dessa maneira. Eu tenho um computador em algum lugar, né? E eu vou conectando aos controladores de diferentes projetos. Eu posso ser por conexão direta, por linha telefônica, celular, rádio, Wi-Fi, Ethernet, né? Sendo que hoje o mais recomendado ou é Ethernet ou internet com modem Wi-Fi, né? Hoje você pode instalar um pequeno modem Wi-Fi e fazer uma rede Wi-Fi dentro da sua propriedade com uma certa facilidade. E nós temos o controle central executivo online, onde eu tenho o meu mapa do projeto e eu vejo em tempo real o que está acontecendo. A vantagem desse sistema é que ele é muito mais amigável, muito mais visual, e eu controlo e tem mais reações dinâmicas, porém ele é escravo de um projeto. Ele tem que estar sempre, o computador tem que estar conectado nas válvulas no projeto naquele momento. Mas quem tem uma propriedade, duas propriedades, é melhor muitas vezes ter esse sistema. E depois eu posso conectar remotamente em cada computador para acessar e visualizar o que está acontecendo no nosso sistema.
Então, eu posso fazer um computador conectando a vários controladores. Esses controladores podem estar instalados em vários locais, em diferentes cidades, muitas vezes, né? E eu tenho todo acesso, eu tenho como emitir relatórios, eu tenho como fazer leitura de consumo de água e até mesmo alguma leitura de sensores. Isso também pode ser feito por tablet ou telefone celular, mesma coisa, eu tenho acesso remoto a vários controladores. E aqui alguns exemplos de fotos, né, de sistema de automação usando controladores. Aqui é um controlador diretamente dentro da casa de bomba, da casa de comando. Esse controlador tem proteção, eu posso fechar ele. Aqui alguns exemplos de sistemas variados, né? Esse aqui é um sistema que ele também está usando o controlador para fazer injeção de fertilizantes. Ele tem sensor de fluxo. Ele é um sistema de várias válvulas aqui. É um sistema de casa de vegetação. Aqui uma outra vista, porque ele fez essa adaptação com esse modem aqui para poder conectar o controlador na nuvem. Aqui um outro exemplo, também feito mais algumas fotos aí. Aqui, talvez o mais tradicional que a gente vê aí no Brasil, que é o controlador conectado numa barra de solenoides e daqui os microtubos vão para o campo, né? Eu, eu particularmente, como eu falei, não tenho problema nenhum com isso, a gente faz muita propriedade assim, mas eu hoje, cada vez mais, eu incentivo a fazer o sistema elétrico com solenoides no campo. Então, aqui também um outro exemplo de uma instalação, o controlador com as válvulas, o sensor de fluxo aqui embaixo, né? É pequeno o sistema. E aqui um sistema maior, com a mesma configuração, dois controladores e vários solenoides aqui, numa barra de solenoides de 3 vias, com microtubos para o campo. E aqui um sistema exatamente de o cabo duplo, que fica tudo limpo, né? Você não vê nada. O cabo vai diretamente para o campo e conecta no módulo inteligente aqui na válvula, e nós temos aqui o sistema funcionando diretamente com o módulo inteligente conectado no controlador. Aqui um outro exemplo, eu também gosto dessa foto aqui porque eu tenho energia solar, eu tenho bateria e não tem nada aqui. Só sai um cabo que vai para o campo e conecta todas as válvulas. Você vê que fica bem limpo o sistema e bem interessante, né? Queria agradecer muito a oportunidade, né? Se tiver interesse de mais alguns detalhes de automação, essa aqui é uma aula mais genérica, introdutória, mas com alguns detalhes bastante importantes aí que a gente quis passar para vocês. Meu nome é José Jacóia Neto. Quem me conhece sabe que eu sou chamado de Jacóia. Eu deixo aqui meu e-mail e meu telefone para todos. Muito obrigado.